nome é Matheus, tenho quase 25 anos. Eu faço parte do Ministério de Louvor, do Infantil, acho que é só. Meu nome é Paloma, tenho 29 anos, sou membro aqui na Igreja IBNT e faço parte também do Ministério Infantil. A gente descobriu, foi em 2020, a gente descobriu a gestação, foi em outubro. Aí a gente contou para a família toda, para os amigos, felicidade. Era uma gestação planejada, né? A gente estava planejando para ter o segundo filho. Na primeira ultrassom não deu nenhuma alteração. Na segunda ultrassom, que a gente estava animado para ver o sexo, tudo, a gente descobriu que era uma menina e que também ela não tinha formação nem do cérebro e nem do crânio. A gente descobriu que a gente estava esperando um bebê anencefalo. E a primeira informação foi que a gente teria que interromper a gestação, que era mais saudável para a mãe no momento. A gente ficou sem chão, não sabia o que fazer. O Matheus teve a iniciativa de fazer algumas perguntas, né? Se tinha algum medicamento que eu poderia tomar, alguma cirurgia que eu poderia fazer, alguma coisa. O médico falou que não. Nesse caso, o bebê, ele é natimorto. Ele é um bebê que ele não tem possibilidade de vida. Ele pode morrer a qualquer momento ou ele pode nascer e morrer. Ele não tem perspectiva de vida. E aí a gente foi encaminhado para a Santa Casa e na Santa Casa a médica também falou a mesma coisa, que o médico repetiu tudo que ele falou. O Matheus começou a conversar comigo, a orar, e eu falei: que Deus é esse? O que eu fiz para Deus que dá um filho para mim que vai morrer? E foi esse momento de que eu achei que eu ia perder a fé. E o Matheus me fez lembrar de que esse Deus que me deu a Melina também foi o Deus que entregou o seu filho. E aí a gente teve a primeira iniciativa de falar: vamos para a igreja, preciso de alguma direção espiritual. Eu cheguei aqui, aí tinha a Carol e o pastor Just e a esposa dele, a Jenna, e eles conversaram com a gente, choraram com a gente. E aí a gente seguiu com a gestação. Foi muito difícil, mas Deus cuidou da gente o tempo todo. Foi bastante difícil porque abalou os dois, né? Toda vez que a gente passava nos médicos, meio que a gente sentia que eles meio que, desanimavam a gente. Como se fosse em vão a gente seguir com a gestação, né? Todo momento eles usavam esse termo, né? De que não era compatível com a vida. E aí a gente escutava os batimentos. Eu, Tony, brincava com ela às vezes. Então foi uma decisão difícil, né? Mas acreditando que ia ser feito a vontade de Deus, né? No final de tudo. Eu ficava triste, queria ficar trancada, queria chorar. E aí Deus me trazia uma paz, uma alegria, e eu levantava, eu conseguia limpar a minha casa, eu conseguia comer, eu conseguia tomar as vitaminas, e Deus trazia uma paz, a paz que é inexplicável, essa alegria que é indizível. E teve um momento que eu até conversei com a psicóloga, que é a Carol, eu falei: eu acho que eu estou ficando louca, porque qual pessoa vai estar na mesma situação que eu estou e vai estar feliz, e vai estar em paz e tranquila? Parece que não é natural eu estar assim. E ela falou: não, é o cuidado de Deus com você, fazendo você entender que você está fazendo o seu propósito. Seu propósito é gerar uma vida, você está fazendo isso. Tinha noites de chorar muito, muito e pensar: amanhã eu acho que eu nem vou conseguir levantar. E ter força para levantar e ver as pessoas, Deus usando as pessoas. No final da gestação foi muito difícil, eu não conseguia limpar a casa direito e carga horária de serviço do Matheus é bem extensa. Então eu ficava: meu Deus, o que eu vou fazer? E aí, de repente, chegava mulheres em casa, minhas amigas chegavam em casa, limpando a minha casa, fazendo comida para mim. No meu aniversário, foram lá e louvaram na frente da minha casa, deram um testemunho imenso para minha família de o que é ser igreja, né? E o amor que eu senti, o cuidado que eu senti de Deus, da igreja, foi inexplicável. Cara, pra mim, até hoje é um aprendizado, na verdade. Eu sou um cara muito ansioso, assim, e às vezes eu quero ter o controle das situações todas, né? Foi difícil, não tem como negar, foi bem complicado passar pela situação, mas Deus ensinou muito, de que Ele está no controle. Por mais que a gente planeje e faça coisas assim que a gente tenta se preparar, mas tem coisas que a gente não está preparado para passar. Quando a gente pensa em ter um bebê, a gente idealiza, né? O bebê perfeito, um bebê saudável. E quando eu tive a notícia de que ela era um bebê anencefalo, um bebê que não era perfeito, eu fiquei em choque. Deus me ensinou a amar a Melina. E eu amei e eu amo a minha filha. Eu digo que ela viveu, foi feita para viver no meu ventre e nascer para a glória.
E ela me ensinou a amar sem ter nada em troca. Acho que foi a maior experiência da minha vida e me trouxe um relacionamento com Deus de confiança. Que por mais que os médicos falavam que na minha barriga não tinha um bebê e sim um defunto, ele me mostrou que tinha vida. A gente orava muito, né? Pedia muito para Deus para que ela viesse de um parto normal. Deus ouviu as nossas orações. Os médicos falaram que não teria como ela, um bebê anencefalo, ter força para nascer, né? E a Melina nasceu de um parto normal. Eu pude sentir o coração, que eu sempre ouvia. Eu pude beijar ela e a gente pôde se despedir dela. Na sala do parto a gente recebeu ela e agradeceu a Deus pela vida dela. Um momento muito único, né? E o diagnóstico que eles falavam era que não era compatível com a vida. E eu, na minha cabeça, falei, então vai nascer, não vai ter nem batimento nem nada. E foi o que a Paulana falou, quando ela falou que assim que nasceu, e ela foi a primeira a segurar, ela falou que sentiu os batimentos, ela nasceu com vida. Pra mim já foi um milagre. É muito doido porque eu me senti privilegiada de ter gerado ela. Então é interessante também, né, que a gente super preocupado com tudo, né, de médico, coisa assim, especialista. E aí também tinha um membro da igreja também, né, a Angélica, né, enfermeira, tudo, ela participou do parto. Então Deus separou até alguém para estar ali naquele momento, né, que seja da igreja ali com a gente também. Antes da Melina a gente teve o Anthony, né, e ele descobriu antes da gente, porque ele começou com muita brincadeira com a minha barriga, e aí eu falei, Matheus, tá estranho. E aí a gente fez o teste e eu estava grávida. E aí ele brincava muito, ele bagunçava muito com ela. E hoje Deus nos presenteou com mais um bebê. E também o Anthony descobriu primeiro que a gente. Ele sempre sabe primeiro, então. Aquela que ele pediu também. E ele pediu. A vida é sempre a melhor escolha. Assim como eu continuo aprendendo, né, acho que da gente pensar nisso. A gente sempre colocar Deus à frente de tudo, né? Porque no final, nessas situações difíceis, não tem algo que você pode se apegar, sabe?